dois, três e... Jesus, nós te adoramos, ó Deus. Efésios 5, 22, olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui talvez na sua Bíblia também seja um subtítulo mais ou menos parecido com o da minha, que está escrito assim: o lar cristão, o marido e a mulher. E é claro, no capítulo 6, que eu vou falar também, vai falar a respeito do papel dos filhos. Vamos ler Efésios 5? Deixa eu só pôr um pouquinho para trás aqui. Acho que fica melhor. Aí melhorou. Efésios 5, 22. Não, aqui ficou muito puxado. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Daí no capítulo 6, no versículo 1, vai dizer assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Depois, se você puder dar uma lida no capítulo inteiro, é melhor, claro, né? Mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, ou pelo menos a maioria dos irmãos, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de um Deus, de um pai amoroso e quer o melhor para os seus filhos. Paulo vai dizer assim também para Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus.
ela é útil para repreensão, para exortação, para aconselhar, toda a Escritura. Então nós lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, e aqui no capítulo 5 de Efésios vai falar sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa e sobre o papel dos filhos, ou seja, da família em si. Eu sei que vivemos uma época muito conturbada onde o feminismo tem enraizado a cada dia mais em muitas mentes. E talvez você possa não dizer abertamente que é feminista, mas se você frequentou a escola, se você aprendeu da mídia, pode ter certeza, você é feminista e talvez não sabe. E isso, na verdade, é apenas algo que eles estão usando para destruir totalmente as famílias cristãs. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da deputada estadual de Santa Catarina, Ana Caroline Campanolo. Ela é também professora de História. E olha o que essa professora de História diz. Ela diz assim: eu queria ter mais filhos e menos alunos. Eu queria passar mais tempo em casa e menos proletarizando, no caso, trabalhando. Queria passar mais tempo em casa e menos ter um marido e não um patrão. Eu queria ter tempo para cozinhar e aposentar uniformes e calças jeans. Se essas coisas estão longe de mim, por culpa minha, peço perdão a Deus. Se for culpa do feminismo, peço o extermínio dessa imundícia e amaldiçoo as envolvidas. Se não for nenhum dos dois casos, peço providência divina o mais rápido que ele puder. Independência me escraviza. O perfil é meu e eu posso o que eu quiser. Única vantagem de mandar em alguma coisa. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Eu queria, na verdade, estar trabalhando menos fora, estar agindo mais dentro de casa, com o meu papel como mulher, como uma mulher cristã, como mãe, aquelas que têm filho, claro. Por que é tão importante eu e você sabermos o papel de cada um de nós dentro da família? Isso é de suma importância. Eu sei que alguns sabem, mas não praticam, e alguns talvez nem sabem. Por exemplo, a obediência dos nossos filhos, ela tem a ver e muito com o nosso comportamento. Como você, pai, se comporta dentro de casa, como você, mãe, se comporta dentro do lar. Portanto, se você que está me ouvindo, você é pai, você quer ter um filho de bom caráter, um filho que faça aquilo que é correto, um filho que seja honesto, você precisa ser um pai à luz da Escritura. Você precisa ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, você precisa gastar tempo com eles, você precisa brincar, você precisa amar, você precisa disciplinar quando for necessário. E além do mais, talvez o maior benefício que você possa trazer para os seus filhos, sabe qual é? Amar a mãe deles. Ser um bom pai, amar a sua esposa. Isso é o maior exemplo que você pode dar para os seus filhos. Talvez você que esteja me assistindo essa noite, você quer também que os seus filhos sejam pessoas de caráter, pessoas obedientes. O que você precisa fazer, mãe? Você primeiro precisa ser um exemplo dentro da sua casa. É aquele velho ditado, não é? Que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Você que é mulher e você que é mãe, você é o primeiro exemplo de submissão dentro do seu lar. Porque o que a Bíblia diz é que o marido é o cabeça, o marido é que governa o lar, e você está ali sobre submissão, debaixo da mesma missão do seu marido. Mas você é o primeiro exemplo de submissão. Daí, se você fala com o seu marido de qualquer jeito, se você não o respeita, se você dá as ordens, fala com ele de qualquer forma, como você quer que os seus filhos respeitem você? Respeitem os avós, respeitem os mais velhos, respeitem o patrão. Não irão respeitar. Por quê? Porque eles não estão vendo o exemplo dentro de casa. Portanto, se eu e você queremos o melhor para os nossos filhos, aqueles que têm filhos, claro, nós precisamos ser exemplos na vida deles. E hoje eu quero falar, na verdade, sobre o papel do homem, da mulher e dos filhos. Eu vou gastar mais um tempo no primeiro, porque se resolve essa primeira parte, as outras coisas vêm meio que a reboque. Então, qual que é o grande papel do homem cristão dentro do lar? Segundo a Escritura, segundo o que nós lemos aqui em Efésios, capítulo 5, o papel do homem é liderar a sua casa, é ser a cabeça, é governar o seu lar. Hoje, infelizmente, este espaço masculino ele tem sido a cada dia mais diminuído. O homem está perdendo o seu espaço e a autoridade que o próprio Deus deu a ele. Vou deixar bem claro, eu não estou dizendo de forma alguma que o homem é melhor que a mulher. Claro que não. São apenas funções diferentes. Para ser mais sincero, nós somos limitados e muito limitados. Se você já teve o prazer de pedir duas coisas de uma vez só para um homem, para o seu marido, você sabe como ele é. Olha, eu preciso ir ao mercado, tem como você olhar o arroz e como você ver o leite? Das duas, uma, ou vai queimar o arroz ou vai ferver o leite. Via de regra é isso que acontece. Somos extremamente limitados.
Mas não é questão de ser melhor ou pior, é questão do organograma que Deus constituiu para a família. Infelizmente, hoje o exemplo da família moderna, sabe qual é? São Simpsons, onde nós vemos que o pai, ele não passa de um gordo barrigudo que arrota, peida e não tem responsabilidade nenhuma. Enquanto que o esteio, o centro da casa, o pilar da casa é a mulher, é a Marjorie. É ela que pensa, é ela que raciocina, é ela que é o cérebro da família. E o resultado onde esses papéis são invertidos, onde o homem deixa de governar quando ele tem que governar, é Bart Simpson, um adolescente totalmente desmiolado. Se você duvida que as famílias hoje estão perdendo valor, basta você olhe para os jovens que nós estamos escolhendo hoje em dia. Olhe para os adolescentes que nós temos hoje em dia. Olha como é a educação deles. Olha como eles são frágeis. Olha como qualquer coisinha os machuca, como qualquer coisinha dói. Já percebeu? Hoje adolescente de 16, 17 anos vive em crise de depressão. Por quê? Porque o menininho não respondeu o WhatsApp. É horrível. Meninos frouxos, meninas frouxas, que não respeitam ninguém. Se você é um pouquinho mais da antiga, e eu não sou tão antigo assim, mas se você é um pouquinho mais antigo, por exemplo, na minha época pelo menos era assim. Olha, alguém fazia um bullying, né, com alguém na escola. Ah, seu viadinho. Qual que era a resposta? Ah, viadinho é rolemã, pega você e sua irmã. Hoje em dia não. Mexe com o cara. Ai, meu Deus, bullying comigo, vou procurar um advogado. É um absurdo. Porque essa firmeza dentro do lar do pai tem sumido. E a consequência é que nós temos visto a cada dia mais jovens frouxos, desrespeitosos. Não há mais respeito entre filhos e pais. Não conseguem chamar os pais nem de senhor. É você. Às vezes é velho. Olha o absurdo. Se você tem filho, minha irmã e meu irmão, eu aconselho você, não deixe em hipótese alguma seu filho ou sua filha chamá-lo de você. É senhor. Você é pai, você é mãe, você não está no mesmo nível deles. Eles precisam aprender a respeitar. Em um lar cristão, é claro, todos são iguais perante Deus. Mas no lar, há sim uma hierarquia, onde todos não são iguais. Onde Deus institui o pai como cabeça do lar, a mãe como auxiliar junto com o pai na mesma missão, e os filhos vêm de ordem ali de forma gradativa, mais velho, do meio, mais novo. Não são todos iguais, há sim uma hierarquia. Só que hoje em dia não, eles querem, a família moderna são todos iguais, é onde o filho trata a mãe de qualquer jeito, a filha trata o pai de qualquer forma, sendo que isso é um erro segundo a Escritura. E não só apenas nas casas, nos lares. Muitas igrejas, infelizmente, têm agido desta forma. Como assim, pastor? Eu conheço algumas igrejas onde o pastor não é chamado de pastor, mas ele é chamado pelo nome. Ah, é o Rafael, é o Rodrigo, é o Maicon. E eles fazem isso em que sentido? Para mostrar que há igualdade entre os irmãos. A mesma coisa se aplica em relação ao lar. Diante de Deus, somos todos iguais, mas Deus nos deu funções diferentes e essas funções devem ser respeitadas. Tanto é que o apóstolo João, quando ele vai se apresentar, ele diz, João, presbítero. Presbítero é a mesma função de pastor. Olha que interessante. Ele poderia falar, João, irmão. Não, João, presbítero. Paulo, em suas cartas, ele se apresenta exatamente dessa forma. Paulo, apóstolo. Por quê? Para mostrar que somos todos iguais diante do Senhor, mas existe uma hierarquia, seja na igreja e seja no lar. Tanto é que na primeira carta de Pedro, diz a Escritura que Sara, esposa, obedeceu a Abraão chamando-o de Senhor. Olha o tamanho do respeito dessa esposa para com o seu marido, de chamá-lo de Senhor. E nós sabemos que em Romanos 13 diz que toda autoridade foi instituída por Deus, procede de Deus. E o pai no lar deve de fato agir desta forma. Agora, qual que é o resultado desta falta de autoridade, desses pais que não são firmes, desses homens que são frouxos e são molengas? Caos, desordem, jovens perdidos, desmiolados. Em Juízes, capítulo 17, a Escritura diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que era mais reto. Ou seja, como não havia alguém que encabeçava, como não havia alguém que estava à frente, a consequência é que cada um fazia o que achava melhor e o caos estava implantado. Aonde não há liderança firme, seja em casa, na igreja,
em empresa, em quartel. Meu irmão, as coisas viram bagunça. Por que você não vê rebeliões em quartéis? Raramente. Por que você não vê? Hierarquia e disciplina, esses são os pilares das Forças Armadas. Assim deve ser num lar também. Num lar existe o pai, a mãe e os filhos, exatamente nessa sequência. Uma vez eu conversava com um casal, eles vieram para a nossa igreja de uma congregação toda errada, teologicamente toda errada. E ninguém sabia para onde ia dinheiro, ninguém sabia de nada. Absurdo. E eles vieram, ficaram um tempo na nossa igreja e passou, acho que faltaram uma semana, faltaram a segunda, eu fui visitá-los e falei, irmãos, o que está acontecendo? Vocês faltaram, está tudo bem, estão precisando de alguma coisa? E o pai disse assim, pastor, nós não vamos mais frequentar, né, a igreja de resgatar. Eu falei, puxa, né, a gente estava tão feliz com vocês, nós erramos, tem algum motivo? Fizemos algo de errado para que você possa nos falar, para que a gente possa consertar? Ele disse assim, não, pastor, não tem problema não, é que nem problema com vocês, né, a igreja é séria. Só que o meu filho, ele gosta mais da outra igreja antiga, que a salinha, o espaço é maior, né, tem mais crianças, ele gosta mais de lá. Eu disse assim para ele, o seu filho, o seu menino de 5 anos, você me disse que a igreja é teologicamente toda errada, que vocês não sabem nem para onde vai o dinheiro que a igreja arrecada, não tem tesoureiro, não tem relatório, não tem nada. Mas vocês estão voltando para essa igreja porque o seu filho de 5 anos acha que a salinha lá tem mais espaço? Deus abençoe vocês, meus queridos, tá bom? E fui embora. Olha o absurdo! Como pode uma criança de 5 anos decidir a congregação onde a família congrega? Infelizmente é assim que acontece. Pais e mães têm sido frouxos. Só há uma coisa, meu irmão, pior que a ditadura, e é a anarquia. É onde não há governo nenhum, onde todos fazem o que quer, onde não há regras, onde não há quem dá direção, onde não há um comandante. É claro, eu não estou dizendo que você é homem e você vai confundir autoridade com autoritarismo. Isso é muito diferente. Lembrando, sermos homens é um privilégio, só que esse privilégio é seguido de uma responsabilidade enorme. Agora nós vemos, infelizmente, muitos homens frouxos, molengas, bananas. Eu sei que uns vão para o extremo, são ditadores, onde eles não ouvem a esposa, não ouvem os filhos, não ouvem ninguém. Esse é um extremo. Mas daí eles vão para o outro extremo. Aquele extremo onde eles não exercem autoridade nenhuma. Já ouviu aquela história, né? Eu, pelo menos, quando era moleque, tinha isso aí. Eu bato em você. Mas meu irmão bate no seu irmão. O meu pai bate no seu pai. O seu tio bate no seu tio. Quantos que uma vez o molequinho disse assim, o meu pai bate no seu pai. O outro respondeu assim, grande coisa, minha mãe também bate no meu pai. Infelizmente é isso que nós vemos. Pais a cada dia mais molengas, homens a cada dia mais frouxos. Por isso eu falo para você, meu irmão que está me ouvindo, não chame a sua esposa de patroa nem de brincadeira. Nem de brincadeira, porque isso é antibíblico. Isso é errado. Não deixe, igual uma vez um rapaz veio me contando alegre, né? Pastor, lá na minha casa tem um rei, lá na minha casa tem quem governa. E esse alguém sou eu. Ufa, né? Pelo menos um ou outro salva, né? Lá em casa quem manda sou eu. E sabe quem decidiu isso? Minha esposa. Ele achou que talvez eu acharia engraçado. Eu falei, irmão, isso é ridículo. Você não deve falar assim nem por brincadeira. Talvez você pode pensar assim, pastor, o senhor está sendo muito machista. Será que eu estou sendo machista ou você é feminista e não sabe? Esse feminismo, essa doutrina que procede do inferno. Não será? Como eu disse, eu não estou falando aqui de personalidade. Existem homens que têm uma personalidade mais forte, outras uma personalidade mais mansa. Moisés era muito manso, todavia era firme nas coisas que ele falava. E falar grosso e falar alto não significa que, de fato, você está sendo um homem dentro da sua casa. Às vezes eu vejo homens que falam alto com os filhos. Dá 2 minutos, o filho está fazendo a mesma coisa. Por quê? O pai apenas falou alto. O pai não exerce autoridade de fato. Saul, ele perdeu o reino por deixar Davi vencer o seu gigante. Ou seja, ele não assumiu as suas responsabilidades, a consequência é que ele também perdeu os seus privilégios de rei. Agora a Escritura chama a mim e a você, irmão, para sermos homens de verdade. É isso que quando Moisés vai separar o povo, ele diz, olha, Deus diz para ele, separa homens tementes a Deus, homens fiéis, homens de verdade. Ele não está falando apenas no sentido de ter um genital masculino no vão da pera, não é isso. É homens de verdade. Não no sentido rústico, no sentido bruto, homem das cavernas, mas homens de princípios que exercem de fato o seu papel segundo a Escritura. E eu vou dar um exemplo para você, irmão.
como você consegue mostrar que você é um homem de verdade? Sabe o que é um homem de verdade? É aquele homem que jamais levanta a mão para sua esposa. Um homem de verdade é aquele homem que é firme o bastante para no lar colocar a esposa como prioridade. Isso é ser homem. O homem de verdade é aquele que serve. Agora você diz que você é o chefe da sua casa, mas você não consegue priorizar nem a sua esposa? Você não consegue servir nem a sua esposa? Você consegue trocar os 4 pneus do carro, mas não consegue comprar um par de sapato para ela? Você está sempre com o celular da moda, a roupa da moda, mas o cabelo dela está com a progressiva vencida há 3 meses, um monte de fio branco aqui no meio, e ela está há meses te pedindo dinheiro e você não faz isso? Você não está sendo um homem, segundo a Escritura. É o seu papel suprir as necessidades e priorizar a sua esposa. De verdade, ele é o primeiro a ser um exemplo de servir a Deus, de oração, de buscar ao Senhor. Ele é o que dá o exemplo da leitura da Escritura. Ele é o que acorda primeiro e ora primeiro para a sua família. Você percebeu que, via de regra, as igrejas têm mais mulheres do que homens? Sabe por quê? É porque, via de regra, os homens não têm sido homens dentro de seus lares, infelizmente. O homem de verdade, quando ele é o chefe de fato da sua casa e tem os seus filhos, ele tem peito o suficiente para confrontar, não interessa quantos anos tem o rapaz. Ele diz: na minha casa quem manda sou eu. Enquanto você viver debaixo do meu teto, enquanto eu estiver pagando as contas daqui, você vai fazer aquilo que eu mando. O dia que você quiser tomar as suas decisões, você precisa trabalhar, pagar as suas contas e se sustentar. Daí então você decide. Do contrário, eu decido. Isso é ser firme. Isso é ser amoroso. Isso é querer o bem para os filhos. É você, quando seu filho falar atravessado com a sua esposa, você dá um chacoalhão no moleque, pegar uma vara de goiabeira e arrebentar no lombo dele, literalmente, e dizer assim: com a minha esposa você nunca vai falar desse jeito. Não enquanto eu estiver aqui nesta casa. Só que os homens têm sido frouxos. Por isso os casamentos têm terminado a cada dia. É porque o exemplo dele não é mais os homens da Escritura, mas sabe quem é? É o Whindersson Nunes. Aquele boca aberta, que apenas foi usado como um degrau para sua esposa aparecer. E aconteceu o quê? Tomou um chute agora. Homens não têm sido homens o suficiente segundo aquilo que a Escritura ordena. Eu sei que a psicologia moderna vai dizer assim: olha, mas nós não precisamos, não podemos, melhor dizendo, dizer muitos não para os nossos filhos, pois eles podem crescer mal, pois eles podem crescer talvez perturbados, porque não é uma palavra muito negativa. Será? Será que não podemos falar muitos nãos para os nossos filhos? Será que muitos dos filhos drogados hoje em dia não é justamente porque um pai, uma mãe não disse assim: você não vai andar com aquela turma. Filho meu, não faz esse tipo de coisa. Agora olhe para os nossos jovens. Olha para os filhos desses psicólogos aí que dizem que não podemos dizer não. Muitos são drogados, perturbados, acreditam em 110 tipos de gêneros, porque eles dizem: não pode falar não. Será? Você já leu os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, 8 começam com essa assertiva: não, não e não. Se seus pais foram firmes o suficiente com você, independentemente de qual crença você tenha, se você teve pais firmes lá atrás, que diziam não e talvez já deram uma boa surra em você com a espada de São Jorge, é bem provável que hoje você sofra de um problema terrível. Sabe qual? Boa educação. Respeito pelos mais velhos. Em Êxodo capítulo 32, diz a Escritura que Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos do Senhor e Arão, o seu irmão, fica encarregado de cuidar do povo. O que acontece? O povo começa a apertar Arão e diz: Arão, faça para nós um Deus, pois Moisés não volta mais. Diz a Escritura que Arão deixou o povo à solta. Foi frouxo, porque cedeu aquilo que as pessoas estavam dizendo. E então ele fez um bezerro de ouro. Por quê? Talvez ele pensou assim: olha, se eu for firme e falar que eu não vou fazer, eu vou perder alguns membros da minha igreja. E não foi firme. A consequência depois que Moisés desceu é que 3.000 pessoas morreram por conta daquela idolatria. Ou seja, a perda foi muito maior. Portanto, você, homem, seja frouxo. Seja frouxo. E saiba que você está levando a sua família para o buraco. Está levando a sua esposa e aqueles que te seguem para o buraco. Agora, seja um homem de verdade.
Priorize aquilo que é prioridade. Coloque a sua esposa como primeiro lugar ali no seu lar. Quando seus filhos vierem com aquele papinho, ai pai, quem só ama mais? Ora, é sua esposa. Tem que ser sempre a resposta. Que chorem, que façam o que quiserem, mas aprenda a ser um homem segundo a Escritura. Olha, eu já conversei com várias, dezenas de irmãs que me disseram, algumas em lágrimas, dizendo assim: eu queria que meu marido de fato mandasse na casa. Eu queria que meu marido mandasse em mim. Eu queria que ele me confrontasse. E às vezes eu faço errado de propósito para pensar que ele vai dizer alguma coisa e ele não faz nada. Eu faço o que eu quero. Você consegue ver como a sua esposa, ela clama por essa segurança da sua parte, meu irmão. Você que é casado, obviamente, aprenda, diante do erro dos seus filhos, a olhar nos olhos deles e dizer assim: filho meu não faz esse tipo de coisa, não anda com esse tipo de gente, pelo menos não enquanto eu estiver aqui nesta casa. Se você fizer isso, pode ser que ele fique chateado com você a princípio. Mas é bem provável que quando ele crescer, ele ouça, assim como eu vi uma menina dizer, ele estava entrando para casar, o corredor à sua frente, o pai do lado, ela olhou para o pai e disse assim: pai, obrigado pelos inúmeros nãos que o senhor disse durante a minha vida. Prefiro que seu filho agradeça pelos nãos que você disse. Agora, claro, eu quero falar também do papel da mulher. Esse é o papel do homem, eu gastei um pouco mais de tempo nele. Mas qual que é o seu papel, irmã, mulher, mãe, esposa? Qual que é o seu papel? Olha o que Paulo vai dizer aqui. As mulheres que são casadas, o grande papel delas é: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Olha a grande missão da mulher, aquela que é casada: seja submissa ao seu marido como você é submissa a Deus. A mulher, ela foi criada como auxiliadora. A mulher, ela foi criada para governar juntamente com o marido. Submissão não é ser escrava, é estar debaixo da mesma missão. Esta é a grande função da mulher cristã. Lembra em Provérbios capítulo 14 que diz que a mulher sábia edifica, mas a tola destrói? Só há esses dois tipos de mulher: aquela que edifica a sua casa e aquela que destrói a sua casa. Não existe um meio termo. Se você, irmã, exerce um papel errado dentro do seu lar, você vai acabar afundando a sua casa. E a responsabilidade, sim, vai ser do seu marido, mas também sua. Lembra no Éden? No Éden, a mulher influenciou negativamente o seu marido. E a consequência, desgraça para toda a humanidade, para toda a família de Adão. Em 1 Reis, capítulo 21, vai falar sobre Jezabel, fala sobre Acabe, e a Bíblia cita Acabe como sinônimo de rei ruim, como o pior rei que a Escritura já descreveu. E sabe um dos motivos? Sua mulher o instigava. Ele dava muito ouvido para a mulher e não era firme o suficiente. A consequência, ele virou provérbio de zombaria e um exemplo de um péssimo líder, de um péssimo pai, de um péssimo rei. Você percebeu que, via de regra, na Escritura e também na história, os reis que caíram através de pessoas próximas? Foi assim com Jesus Cristo. Quem o traiu? Foi um discípulo que andava junto. Um conselho errado, minha irmã, que você talvez dê aos seus pais, se você não é casada, que você dê ao seu marido, se você é casada, um conselho errado, um passo errado e pronto, você pode colocar tudo a perder. Você pode fazer com que tudo venha a ruir. Olha João Batista. O João Batista foi morto, decapitado, perdeu a cabeça, por quê? Por conta de uma mulher enciumada. Ela poderia ter todo o reino. Lembra? A filha de Herodias entra, faz uma dança e o rei, chapado, diz assim: olha, o que você quer? Se você pedir metade do meu reino, eu vou te dar. A moça vai e diz assim: mãe, o que eu peço? Ela podia pedir metade do reino. O que ela pede? Pede a cabeça de João Batista num prato. Consegue ver que uma mulher vingativa, amargurada, ela traz desgraça para toda uma família? Ela prefere ver a sua vingança cumprida do que ser beneficiada. Se você é casada, um dos maiores conselhos que eu posso dar para você é: não fale mal do seu marido, em hipótese alguma. Nem de brincadeira. Eu não estou dizendo que você não possa falar dos erros que ele comete. Fale, deve ser falado, em particular, entre quatro paredes, só vocês.
Daí você fala das suas chateações e dos seus erros. Do contrário, não brinque. Não fale com ele de qualquer jeito perto dos outros. Não faça piadinhas com seu marido, tipo, ai, meu marido, ele é tão lerdo que se ele vigiar 2 tartarugas, uma foge. Isso não é bonito, minha irmã. Isso é desonra para com a cabeça ao qual Deus instituiu no seu lar. Não fale mal de seu marido para os seus filhos. Porque quando você fala mal do seu marido, você está falando mal de si mesmo. Ou alguém te obrigou a casar com ele. Foi você quem o escolheu. É claro, não estou dizendo se ele está de forma explícita no erro, você deve falar, mas sempre dentro do respeito. O papel da mulher, segundo a Escritura, Paulo vai deixar bem claro. Eu sei que isso aqui que eu vou falar talvez soe mal aí no seu ouvido, por conta da cultura que nós temos, que nós vivemos hoje em dia, mas Tito, capítulo 2, Paulo está aconselhando Tito, que era um pastor, Paulo apóstolo e Tito um pastor. E olha o que ele diz sobre as mulheres mais velhas. Ele diz assim, instrui as jovens recém-casadas, ou seja, as mulheres mais velhas devem instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Entendeu, né, irmã? Esse fogão imundo, com gordura para tudo que é lado, não é de Deus, não. Fica o dia inteiro no WhatsApp, não tem tempo para cuidar da casa? Isso é pecado. Mas olha, instrui as mulheres para que elas amem o marido, seus filhos, sejam sensatas, honestas, boas donas de casa. E ele explica o porquê. Sejam bondosas, sujeitas ao marido. Por quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, quando você não é bondosa, quando você não é sujeito ao marido, quando você não é uma boa dona de casa, o que a Escritura diz é que a palavra de Deus é difamada. E é claro, aquelas mulheres que são mães, não são todas, claro, mas aquelas que são mães, a Escritura diz que elas recebem uma missão. Não interessa, a partir do momento que você é mãe, você recebe uma missão. E a missão, eu sei que você acha bonito os missionários que levam a palavra de Deus, né, lá no meio das tribos, em lugares distantes, mas a palavra missão, missionário, vem da mesma raiz da palavra missão. E olha que interessante, no último versículo do Evangelho de Marcos, que diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crê e é batizado será salvo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz que a mulher, todavia, será preservada na missão de mãe, a palavra preservada e a palavra salvo, lá de Marcos, no grego, é a mesma palavra, sozo. Ou seja, nós poderíamos intercambiar, trocar de forma, sem problema de tradução, e então ler o versículo da seguinte forma, a mulher, todavia, será salva através da sua missão de mãe. Portanto, a partir do momento, minha querida, que você tem um filho, seja com o marido dentro de casa, isso que se espera, ou por borradas que você fez quando você não conhecia o Senhor. A partir do momento que você tem filho, você tem uma missão. Você que tem um filho, você que é casada, você não pode, você não tem o dever de terceirizar a educação dos seus filhos, seja para a avó, seja para a tia, seja para a creche, seja para o Estado. Pelo menos enquanto seus filhos forem pequenos, você não pode terceirizar a educação dos seus filhos. É claro, há raríssimas exceções de mães solteiras que precisam sair para trabalhar. Mas você que tem um marido, você tem a obrigação de cuidar dos seus filhos. Eu sei que a nossa sociedade, ela diz que a mulher, ela tem a liberdade de deixar os seus filhos pelo mundo para poder trabalhar. Porque ser mãe é um peso. Você imagina o terror para muitas famílias nessa época de quarentena. Por quê? Porque os filhos estão o tempo todo em casa. E as mães reclamam. Ora, era só não ter colocado o filho no mundo. Resolvi o problema. Quantas mães não estão rezando de pé junto, orando de pé junto para que as aulas voltem logo, para quê? Para descarregar o filho na escola. Eu não aguento mais. Isso é um absurdo. Mas é isso que o mundo diz, é isso que o feminismo diz. Que você deve largar os seus filhos a cuidado de outros para que você possa trabalhar, porque ser mãe é peso. Trabalhar numa fábrica é leve, né? Usar aquela botinha maravilhosa pesando 12 quilos, que lá que é trabalho. Mas será? Já estou encerrando. Olha a leveza que o mundo quer propor para você, que é mãe. Eles dizem que é leve você ir para o trabalho, mexer com coisas, mexer com papéis, com números, com máquinas, com gente, com patrões, virado no giraia, quase que endemoniado. Eles dizem que isso é leve. Eles dizem que é leve você chegar num trabalho e ter cobranças sem fim, metas aparentemente inatingíveis. Mas eles dizem que é leve.
Olha, que o fardo de ficar em casa, esse é pesado. Mas você sair para trabalhar, isso é leve, isso é uma maravilha. É você chegar à noite esgotado. Ou melhor, esgotada. Você chegar em casa esgotada, cansada, morta. Não ter tempo para brincar com seus filhos, para fazer uma trança no cabelo das meninas. Não ter tempo para o seu marido. Por quê? Porque você gastou toda a sua energia no trabalho. Mas eles dizem, isso é leve. Isso é leve. Agora, o que eles dizem que é pesado? Sabe o que é pesado? É o que Paulo, o machista retrógrado, aconselha você, irmã. O que é pesado para eles? Pesado é você pegar o seu bebezinho de colo e ficar embalando ele até que ele durma. E você vê aquele sorrisinho de canto abrindo. Ah, isso é terrível. Isso é tortura, não é? Misericórdia, hein? Ah, não, isso é tortura demais. É você vê-lo crescer, você sentar com ele à mesa e ver ele aprender a falar as primeiras palavras, a jogar conversa fora, a brincar. Ah, não, isso é um fardo pesado demais. Olha o fardo da cobrança que a mãe tem dentro do lar. É cobrança. Qual cobrança? Mãe, a gente precisa brincar mais. Mãe, faz tempo que a gente não faz cabaninha. Mãe, faz tempo que a gente não faz guerra de travesseiro. Mãe, vamos ao parquinho? Não, essa cobrança é terrível, é ou não é? Só que eles dizem que isso é um peso. Que é um fardo você ficar em casa e cozinhar para sua família. Não, mas o legal é você cozinhar para 70, 80, 100 pessoas da fábrica. Isso é uma maravilha. Ah, mas cozinhar só para a família. Ah, isso aí não dá. Às vezes eu já vi os meus filhos aqui jantando à mesa conosco. E ontem mesmo minha esposa fez lanche para todo mundo. Um X, Raquel, hot dog, hambúrguer. E o meu filho comendo lanche ali. Simples lanche, nada demais. E ele disse assim, mãe, esse é o melhor lanche que eu já comi na minha vida. Eu fico pensando, deve ser ruim demais ouvir essas coisas, não é? Terrível, é um peso. Só que isso é fardo. Você escolhe, mãe, qual caminho você quer seguir. Você escolhe qual conselho você quer ouvir. Ou seja, o conselho do mundo que diz, saia de casa e vá para o mercado de trabalho. Eu tenho uma boa notícia para você que é mulher. Deus deixou esse fardo, sabe para quem? Para os homens. Deixa que o seu marido rale o dia inteiro. Melhor. Fica em casa. Põe lá um seriado na Netflix com seu filho. Faça uma comida. Brinque. Cuide da casa. Descanse para quando seu marido chegar quebrado, loprado, você está inteirinha para ele. Que é uma coisa melhor que isso. Quer saber qual estilo de vida é melhor? Olha os filhos que nós temos escolhido. Olha a geração que nós temos escolhido. De mães que não cumprem o seu papel no lar, de pais que não cumprem o seu papel no lar. E a consequência são jovens totalmente perdidos, absolutamente perdidos. Olha para a nossa geração, triste, infelizmente muito triste. E é claro, para você que é filho, tem um mandamento para você também. Talvez você está me ouvindo, você não é esposa, você não é marido, você é apenas filho. Claro que a Escritura diz o que você deve fazer. Também eu já estou encerrando com esse versículo aqui, eu encerro. Efésios 6, capítulo 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois depois ele diz o mandamento, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que interessante. O que o filho deve fazer na família? Obedecer aos seus pais. Apenas isso. Honrar aos seus pais, independentemente de como sejam os seus pais, meu querido irmão e irmã. Eu sei que talvez o seu pai pode não ser um bom exemplo, a sua mãe pode não ser um bom exemplo. O seu pai pode ser um alcoólatra, pode ser um drogado, a sua mãe pode ser uma prostituta. Sabe o que muda? Nada. Absolutamente nada. O respeito e a honra permanecem o mesmo. Permanecem exatamente o mesmo. É claro, a obediência mas a honra, ela deve ser sempre. Como assim, pastor, a obediência é relativa? Você não vai obedecer se o seu pai manda você roubar, se o seu pai manda você... É claro. Mas, mesmo que você não obedeça, você deve dizer em amor, pai, eu amo o Senhor, mas Deus diz que eu não devo fazer assim. E como eu devo honrá-lo em primeiro lugar,
eu não vou fazer isso, o Senhor está mandando. Se o Senhor quiser me bater, se o Senhor quiser fazer alguma coisa, me punir por conta disso, eu vou aceitar de bom grado, mas eu não vou desobedecer aquilo que o meu Deus ordena. É assim que eu e você devemos fazer. Lembra só esse exemplo de Noé? Diz a Escritura que Noé bebeu, ficou pelado lá na vinha. E então o que aconteceu? Um filho dele, chamado Cã ou Cão, dependendo da versão, ele viu seu pai bêbado, pelado, e sai contando para todo mundo o que aconteceu. Ai, você não tem noção, a vergonha que o pai está fazendo lá. Vem aqui para vocês verem. E então ele sai falando aquele erro, né? Propagando aquele erro do pai. E o pai dele errou, claro que errou. Aí então os outros dois irmãos, Sem e Jafé, eles vêm com um lençol, com um cobertor de pai, cobrem o pai e depois levam para um lugar, o pai acorda e procura saber aquilo que aconteceu. É interessante que Noé, errado, Noé bebeu, fez um absurdo. E o que aconteceu? Mesmo assim, ele jogou uma praga no seu filho e disse, olha, Cão vai ser escravo, servo de servos. E aquela praga pegou. É claro, pastor, mas então o pai pode fazer o que quer? Deus vai, com certeza, cuidar dos pais que erram, das mães que erram. Mas não é você, filho, que vai punir o seu pai, que vai falar com ele de qualquer jeito. Simplesmente um rapaz onde o pai dele era um alcoólatra e realmente dava muito vexame na rua. Ele estava na frente de sua casa com os amigos, quando de repente ele avistou o pai dele chegando em casa. Não estava nem bêbado, estava trêbado, cara, trançando as pernas para lá e para cá, falando palavrão e um monte de coisa. Caía, levantava, e os amigos olharam para ele e pensaram, o que ele vai fazer? Será que vai... Pai, irresponsável, onde já se viu a vergonha que o senhor está me fazendo passar aqui diante dos meus amigos? Esse rapaz se levanta quieto, põe ali a mão do seu pai no ombro, leva o pai para dentro de casa, dá um banho no pai, põe o pai na cama, cobre o pai, volta para fora com seus amigos e não fala nada de seu pai. Esse é o tipo de filho que eu e você devemos ser. A obediência, como eu falei, ela é relativa. Não vamos fazer aquilo que é errado se os nossos pais mandarem. Mas a honra acima de tudo. Portanto, você que é filho, talvez você está aqui, você já é velho, barbado, grande, mas você ainda chama seu pai e sua mãe de você. Mude! Mas é claro, não é o seu vocabulário, mude a sua atitude. Honre pai e mãe, como diz a Escritura, que é o primeiro mandamento com promessa. E se você fizer isso, a consequência é que você vai ter grande vida na terra. Os seus dias serão longos. E é claro que a recíproca também é verdadeira. Desonre pai e mãe, trate-os de qualquer maneira e não se espante se você vier a morrer cedo. Então que o Senhor nosso Deus possa nos dar a graça de nós sermos homens e mulheres corretos diante do Senhor, sermos pais e mães corretos diante do Senhor, e sermos filhos corretos diante do Senhor, porque o nosso Deus de fato nos ordena e isto é o melhor dele para mim e para você. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela sua vida.